Retornamos. Bem, doutor Mauro, nós entendemos muito bem aquilo que o senhor acaba de nos ensinar. Mas eu pergunto, há um comando especial como termo inicial da prescrição? Sim. Segundo o Código Penal, segundo a Constituição Federal, o comando é o seguinte: quando ocorre o fato. Quando o fato ocorre, começa a contar a prescrição, a corrida entre o Estado e o réu. Então, nós temos o artigo 111, o artigo 112 do Código Penal, as normas constitucionais, mas, basicamente, para o telespectador entender, ocorreu o fato, um soco no nariz, quebrou o nariz, começa a contar a prescrição. Lesão corporal. Exatamente. Muito bem. Há também prescrição após a sentença condenatória irrecorrível. Sim. É aquela do artigo 112, se não me aquela que engano. nós já falamos da revisão. Certo. O artigo 112 do Código Penal mostra a prescrição do mandado de prisão, do réu homiciado, do réu foragido. O mandado de prisão caduca. Então não pode mais ser preso. Esse que é o comando da prescrição classe B, da condenação. Muito bem. Doutor Mauro, eu gostaria que você explicasse ao telespectador se pode ocorrer a prescrição da multa. O Código Penal autoriza da seguinte maneira: a prescrição da multa ocorre em 2 anos, nesse ínterim de 2 anos. Agora, não existe multa se o crime foi prescrito. Se o crime, por exemplo, prescreveu, a multa prescreve junto. Ah, é? Ah, muito bem. Não existe prescrição do crime e remanescente a pena de multa. Certo. Não existe. E quando o condenado que está em livramento condicional foge da prisão? É o artigo 113. É um artigo muito interessante que diz o seguinte: o réu está cumprindo pena Sim. no cárcere. Ele foi condenado, vamos supor, a 5 anos de cadeia. 5 anos, por exemplo, prescreve em 12. Ele ficou preso e acabou fugindo da cadeia quando faltavam 2 anos para cumprir a pena, aquela pena grande. Ele fugiu. Então agora, Laércio, agora, telespectadores, a prescrição, quando ele fugiu, não é mais de 12, é do quanto resta para cumprir a pena. Então há um lapso temporal. Um lapso temporal do que falta. Então, ele foi condenado, exemplificando, foi condenado a 5, cumpriu 3, fugiu. A prescrição agora é sobre 2, não é sobre 5. É sobre o tempo que resta da condenação. Muito bem. Bem, agora, doutor Mauro, eu vou entrar num tema que o telespectador, às vezes, parece que fica um pouco em dúvida sobre o entendimento. Nós falamos de minoridade penal. Minoridade penal é aquela que ocorre dos 18 anos para baixo, certo? Mas existe uma outra minoridade que é uma questão de ajuste, não é? Entre os 18 e 21 anos. E a minha pergunta é bastante clara. Você pode explicar, em primeiro lugar, esse tipo de minoridade e depois, e quanto à redução dos prazos prescricionais, do artigo 115, que é do menor. Do menor. A explicação é muito simples. O menor, para o direito penal, como todo mundo sabe, ele já tem 18 anos e não completou 21 anos. E o maior, ele completou 70 anos para cima. Já completou 70 anos. Não 60, 70 anos. Muito bem. Então, o artigo 115, ele determina que para o menor, ao tempo do crime, e para o maior, ao tempo da condenação, os lapsos prescricionais sejam reduzidos pela metade, o que é uma extraordinária questão benéfica para o réu. Certo. Então, o menor, menos de 21. Agora, o maior, de 70 anos, quando ele completar
70 anos e um dia, ele já tenha o benefício de contar a prescrição pela metade, em qualquer que seja a sua área de tramitação do processo. Ele pode completar 70 anos em primeiro grau, em segundo grau, durante o ínterim de recurso para o STJ, para o Supremo Tribunal Federal, na hora que ele completar 70 anos... E um dia, aplica-se o 61. A prescrição se conta pela metade. Certo, é uma declaração ex officio. Ex officio. Claro. É norma cogente, norma compulsória. Muito Agora, bem. sobre esse item, eu quero falar mais uma coisinha. Pois não, claro. Só existem no Brasil 2 crimes que não prescrevem, que nunca prescrevem. É uma exceção da Carta da República: o racismo e o terrorismo. O racismo e o terrorismo não têm prescrição. É prescrição ad aeternum. Agora, por esses dias agora, um juiz do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia contra os assassinos do Rubens Paiva. Sim, sim. Do deputado Rubens Paiva, cujo assassinato foi em 1971. Isto é, há 43 anos atrás. Perfeito. E o juiz recebeu a denúncia entendendo que é um crime imprescritível porque está em normas internacionais. Eu discordo. Discordo completamente. E isso vai ser cassado pelo Tribunal Superior por Brasília. Eu respeito muito o deputado Rubens Paiva, conheço a história dele, tenho respeito pela família, mas os assassinos do Rubens Paiva não podem mais ser processados, não por causa da lei da anistia. Esse é um outro problema que não faz parte do nosso programa de hoje. E sim porque houve a prescrição. Mas houve mesmo a prescrição. Houve a prescrição. Da pretensão punitiva, Exatamente. Né, daquela época. Exatamente. Bem, então fique atento, telespectador, porque essa é uma declaração importante do Dr. Mauro Otávio Nassif, que é um expert no assunto. Ele conhece. E vou dizer e afirmar neste programa, é o que mais entende de prescrição neste país. Muito bem. Doutor Mauro, vamos prosseguir. Há alguma causa impeditiva da prescrição? Olha, esse é um tema importantíssimo e eu volto para aquela minha explicação do acórdão dos desembargadores que manteve a condenação. O acórdão é confirmatório declaratório. Então, existem causas interruptivas, como o recebimento da denúncia, a publicação da sentença. Eu tenho essa pergunta para você também. Sim, houve no Código Penal a introdução de várias causas interruptivas, como, por exemplo, o acórdão confirmatório da pronúncia, não da sentença condenatória, da pronúncia, que não é sentença condenatória, a publicação da sentença, o trânsito em julgado, e todos estão no artigo 117 do Código Penal. Porém, o acórdão que mantém não interrompe. Porque a minha pergunta é exatamente essa. Né? Como a gente pode entender o curso de uma causa interruptiva da prescrição? Então, eu gostaria que você se alongasse um pouco mais e falasse sobre o artigo 117, que é importantíssimo. Exatamente. Às vezes, as pessoas, até os alunos, até advogados, com larga experiência, me perdoem, não conseguem entender essa parte do artigo 117, que é a parte que é a interruptiva da prescrição. Na verdade, é uma matéria muito simples. É que os advogados, os operadores do direito, muitas vezes confundem por falta de uma leitura mais aprofundada. A prescrição é como se fosse uma corrida de obstáculo. O corredor ele vai pulando um obstáculo, pulando um obstáculo, pulando um obstáculo, porém, cada obstáculo interrompe a prescrição e volta para o zero. Claro. Volta para o zero. Então, quais são as causas interruptivas da prescrição? A primeira delas, o recebimento da denúncia. Que é a pretensão punitiva. Exatamente. O recebimento da denúncia que interrompe a prescrição da pretensão punitiva. Existem vários autores
Existem vários autores de origem ministerial, de origem do parquê, livros que dizem que a prescrição interrompe com o oferecimento da denúncia. Estão errados. Concordo com você. Estão errados. É com o recebimento da denúncia. Depois, com a publicação da sentença do juiz de primeiro grau em cartório. Não, se o juiz dá a sentença, prolata a sentença na casa dele no domingo, essa data não interrompe. Ele tem que levar a sentença para o cartório, o escrivão tem que publicar, aí interrompe. É a publicação da sentença. Depois tem vai para o segundo grau e tem então o trânsito em julgado. Porque o acórdão não interrompe, como eu já falei. O que vai interromper é o trânsito em julgado. Neste momento do trânsito em julgado, da pretensão punitiva, nesse momento da ação penal, que quando transita em julgado, a questão se metamorfoseia para a prescrição da condenação. Muito bem. São estes os lábios. Muitos pensam, mas então o juiz recebeu a denúncia e vai até o acórdão. Não, a sentença publicada interrompe a prescrição. Agora, um outro aspecto importante é o seguinte, o senador Demóstenes Torres, que foi processado, que hoje todo mundo fala mal dele, o Demóstenes Torres, ele tentou fazer uma lei e fez uma lei para tentar que esse acórdão confirmatório interrompesse. Mas ela foi mal redigida e não atingiu o objetivo. É possível que haja uma nova lei que o acórdão interrompe. Para encerrar, quando o réu é absolvido em primeiro grau, essa é uma outra hipótese. O réu foi denunciado, houve a denúncia recebida e interrompeu o ínterim prescricional. O réu foi absolvido pelo juiz. Isto não interrompe a prescrição. A sentença absolutória não interrompe. O promotor apelou, vai para os desembargadores. Os desembargadores condenaram, aí sim, aí é um acórdão condenatório, porque o acórdão condenatório modificou a sentença absolutória. Agora, quando ela é condenatória e o acórdão mantém, não interrompe. Muito bem, doutor. Agora eu vou entrar aqui... Eu gosto muito. Muito bem, aqui nesse tema da nulidade. E, aliás, nós somos obrigados a prestar uma homenagem aqui à revista Época pelo fato de ter feito essa matéria importantíssima. Eu não gostei do título. Sim, você gostaria que fosse o rei, né, da nulidade. Exatamente. Muito bem. Vamos então fazer uma pergunta a você. A nulidade significa o vício que macula determinado ato processual praticado sem a observância da forma prevista em lei. Pergunto, Exatamente. Você concorda com essa máxima? Eu concordo integralmente, é o artigo 564. Eu apenas quero comentar com você que eu sou formado em 69, eu estou no fórum desde 66. Isso é 48 anos que eu estou no fórum. Eu comecei com o professor Paulo José da Costa Júnior, como escravo dele, escravo boy. E ele está assistindo, hein? Muito bem. Manda uma mensagem para ele. Não, ao professor Paulo José da Costa Júnior, ele é atualmente o maior penalista vivo do mundo, não é do Brasil. O doutor Paulo José, o maior penalista vivo do mundo. Parabéns, professor Paulo José da Costa. Uma homenagem para o senhor com muita alegria. Ficou claro, não é do Brasil, né? É do mundo. Muito bem. Aonde eu quero chegar? Desde aquela época que eu estudo as nulidades. Eu sou pioneiro. Eu fui o primeiro advogado do Brasil a anular um júri por causa das algemas. Ah, sim. O primeiro. Depois houve outras, sim. do Peluso, etc. Sim. Mas eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro advogado do Brasil a anular desaforamento, porque o advogado não contrarrazoou as razões do desaforamento. São técnicas processuais. Sim, eu adoro nulidade. Agora você perguntaria para mim, a nulidade é aquilo que você falou, é um vício insanável, absoluto. Claro. Você pergunta, mas qual é a vantagem da nulidade? É a prescrição. É a prescrição. A prescrição é a arma maior do advogado. Então, quando o advogado consegue anular
um processo, um acordo, um aresto, ele consegue fatalmente a nulidade, ele é bola na rede. Claro, claro. Bola na rede, muito bem. Respondendo ainda a sua pergunta sobre a nulidade. A nulidade, ela pode ser, então, relativa, absoluta. Absoluta É tem que isto ter- que eu queria perguntar a você, porque muitos alunos de faculdade É fácil. não entendem bem o que significa a nulidade, quer dizer, da forma absoluta, não é? E da forma relativa. É um prejuízo. Não é? E também aquela quando se coloca a concreta, não é? A nulidade Absoluta e insanável. insanável, exatamente. Quando a nulidade ela é sanável, por exemplo, o advogado, isso está na súmula do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, um advogado não foi intimado para uma deprecata. Não foi intimado. Para uma carta precatória, uma deprecata, houve audiência, ou houve duas audiências, não foi intimado. Só que não causou prejuízo nenhum. A testemunha que foi ouvida não sabia nada em relação a ele, ao réu. Sem prejuízo não há nulidade. Então, a nulidade sem prejuízo se chama relativa. Relativa. Agora, quando há um prejuízo... Ela é absoluta. Por exemplo, a primeira vez que eu anulei foi com o doutor Ari Belfort. Conheceu? A primeira vara criminal do Tribunal do Juízo Singular. Lembra-se? Lembro. Primeira vara criminal. Lembra? Ari Belfort. Ari Belfort, Ele foi o primeiro desembargador Saudoso Ari Belfort. a anular um júri por causa das algemas. Depois houve o caso do Peluso, mas o primeiro foi esse meu caso. Que os jurados ficaram influenciados pela algema quando não havia motivo. O réu era primário de bons antecedentes. Eu pergunto, a nulidade causou prejuízo? Não. Causou prejuízo porque os jurados, eles foram influenciados. Eu agora consegui uma nulidade pela primeira vez no Brasil. O réu primário de bons antecedentes, o juiz não deixou que ele trocasse de roupa. A família levou a muda de roupa. Uma roupa dele, um homem comum, normal, trabalhador. Daí disse o juiz, aqui no meu tribunal do júri, faz o júri com a roupa do presídio. Mas como? Mas o presídio estava com uma camiseta CDP de Pinheiros, não era uma camiseta comum. Nos Estados Unidos, não. Ele entra no júri de com roupa, outra roupa. exatamente. Claro. Então, respondendo a sua pergunta, a nulidade absoluta, o advogado tem que mostrar qual foi o prejuízo. Qual foi o prejuízo? Como nesse caso, você mostrou qual foi o prejuízo. Muito bem, nesse patamar, pode a jurisdição proclamá-la de ofício? Pode. Isso está no artigo 654. Vou repetir. Que eu mato a cobra e mostro o pau. Tá certo. Eu mostro onde está escrito. Eu gosto dos mínimos detalhes. Ótimo. É o artigo 654, parágrafo 2º. Muito bem. É o habeas corpus ex officio. Ninguém requereu. O ministro Vitor Nunes Leal tem um acórdão famoso onde o advogado levantou 8 nulidades. Nossa. Ele rejeitou as 8 e decretou a 9ª, que ele viu. Ele viu a 9ª e decretou de ofício, não é verdade? Exatamente. Doutor Mauro, eu sei perfeitamente que você tem muitos amigos e você gostaria de fazer uma homenagem agora a um seu amigo falecido recentemente. Por gentileza, faça. Muito bem. Eu quero rapidamente, por causa que o programa já está no final, de fazer uma homenagem muito sincera, muito profunda ao grande professor de processo penal, ao grande jurista Rogério Lauria Tucci, que faleceu recentemente. Quero fazer uma homenagem a um dos maiores juristas processualistas do Brasil, estendendo os meus sentimentos ao seu filho, José Rogério Cruz e Tucci, que é diretor da Faculdade de São Francisco atualmente. A esse grande professor, as minhas homenagens. Muito bem, eu quero juntar as minhas homenagens a do Dr. Mauro Otávio Nassif, porque tenho para mim que ele é, porque essa história, porque foi embora, faleceu, não foi, ele é, porque nós nos lembramos dele, nós gostamos dele, por isso hoje nós estamos homenageando pós-mortem, né? Uma homenagem póstuma.
Então eu quero me juntar a você, Mauro, e homenagear também esse grande, jurista brasileiro. Bem, eu agora peço a você suas considerações finais. Eu também quero, para encerrar o programa, eu quero só contar uma coisa, que eu substituí no Conselho Penitenciário Estadual, quando eu fui nomeado, o professor Rogério Lauriatucci. Muito bem. Ele era conselheiro, mas não pôde continuar, e eu fui nomeado no lugar dele. Eu quero dizer o seguinte, para encerrar. Eu quero insistir, Laércio, que na advocacia criminal nós temos a defesa direta e a defesa indireta. A defesa direta é do mérito, a defesa indireta é de questões processuais, prescrição e nulidade. É uma arma do advogado. O advogado tem que lutar para ganhar a causa, com ética e honestidade. O advogado não colabora com a justiça. Ele colabora com o seu cliente. A prescrição faz parte desse objetivo de ganhar a causa e não colaborar com a justiça. Muito bem, Mauro Otávio Nassif, eu agradeço muito a sua presença aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Você engrandeceu sobremaneira o nosso programa e você deu uma brilhante aula processual para nós. Eu aprendi muito com você hoje também. E tenho certeza absoluta que o telespectador ficou mais atento e, maiormente, aos estudantes de direito que estão assistindo o programa. Você é um brilhante advogado. Eu digo isso de público. Muito obrigado. Muito obrigado. Ne m'en veux pas, je n'ai pas